Bem-vindos ao AIGcast, nossa série de podcasts sobre gestão de riscos e seguros. Hoje vamos falar sobre as exposições das empresas multinacionais e como gerenciar seus riscos em diferentes países. Eu sou Gustavo Pocai, superintendente de relacionamento com clientes e corretores da AIG Brasil, e é um prazer fazer parte desse podcast. Contamos com a presença de convidados especiais, Vivian e Red, obrigado pela presença de vocês. Vou deixar um minutinho para vocês se apresentarem, começando por você, Red. Olá, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Feliz de estar partilhando aqui esse momento com vocês. Sou hoje Risk Manager na transferência de riscos, de contratações de seguros da Embraer. Nós temos atuação global, então a gente trabalha bastante, exercita bastante a questão de programa mundial dentro da companhia. Meu nome é Vivian Renault, eu sou Head de Multinational da IG. Dentro da área de Multinational, hoje a gente tem tanto o que a gente chama de inbound quanto outbound. No inbound são o que a gente também chama de contas referidas, são programas globais fechados pelos escritórios da IG ao redor do mundo, que demandam a emissão de uma apólice aqui no Brasil. E no outbound, a gente auxilia clientes e corretores na estruturação de programas globais para empresas brasileiras que têm operações no exterior, as conhecidas multilatinas. Legal. Para começar com o nosso bate-papo, queria começar com você, Vivian, abordando quais são os principais aspectos que as multinacionais brasileiras devem considerar, tendo em vista a sua exposição não só no Brasil, mas também em outros países. Acho que é um combinado, Pocai, de muitas coisas que precisam ser consideradas. O Red, por favor, também fica à vontade para complementar que você vive esses desafios de ser global todos os dias, né? Acho que um primeiro aspecto relevante que vale a gente trazer para a nossa discussão, para dar um pouco de contexto também para a conversa, é que as empresas, o processo de internacionalização das empresas brasileiras, ele não é tão antigo assim, né? A gente tem algumas empresas que já se internacionalizaram há mais tempo, outras que estão buscando expandir para outras geografias, e com isso o nosso mercado começou a buscar outras soluções mais adequadas para esse tipo de exposição. A gente sempre busca elencar alguns aspectos principais nesse processo do ponto de vista de análise de estruturação, né? De qual que é o melhor modelo de programa de seguros. O primeiro deles é a exposição de fato, né? Onde tem exposição, se demanda proteção, né? Dentro daquilo que faz sentido para a realidade de cada companhia, né? Então, entender qual que é o tamanho da empresa, com quais produtos ela opera, ela produz, se tem liderança local, se não tem. Na mesma linha, a gente vai começar a olhar também em quais países essa empresa opera, porque a gente vai agregando outros riscos quando a gente começa também a pensar riscos regulatórios, né? Não só riscos inerentes à empresa, à sua atividade, mas riscos relacionados à legislação de cada país. Outro aspecto super relevante também é a gente pensar em cobertura. Ter um produto adequado que foi desenhado e pensado para atender às exposições que a empresa vai ter naquele país. E elas vão mudar de acordo com a legislação de cada país, de acordo e com o risco também. O terceiro aspecto é um aspecto, eu gosto muito de falar dele, que é o aspecto de compliance, porque eu acho que a gente tem, né, a gente vê muito no Brasil uma certa tendência a focar muito o que a legislação diz em relação à contratação de seguros no exterior, que é o tal do non-admitted insurance. A legislação permite ou não permite? A resposta não é tão simples assim. Muitas vezes, ainda que a legislação permita, existem uma série de benefícios de ter um programa mundial, mas sim é um aspecto super relevante de ser considerado. Um outro ponto que eu acho bastante crítico é a regulação de sinistro. Então, quando tem um evento, quando precisa do suporte da seguradora, poder contar com uma apólice no outro país, né, com uma proteção local, vai ser na mesma língua, na mesma cultura, a apólice vai estar desenhada de acordo com aquela legislação. Muitas vezes, se só existe uma apólice com cobertura mundial na matriz,
e o pagamento é indenizado para a matriz, pode ter implicações tributárias quando existe a transferência de recursos. Eu acho que um último ponto também é identificar se a operação local precisa apresentar uma apólice local, porque existe alguma exigência contratual que demanda este seguro no país. Mas acho que, em linhas gerais, são esses aspectos os principais por onde a empresa precisa navegar para entender a melhor estrutura de programa de seguros. Obrigado. Quer fazer algum comentário, Red? A Vivian trouxe muito das soluções do que o contratante de seguro, o segurado, precisa entrega na decisão, né? Na tomada de decisão, aspectos que precisam ser vistos. Do ponto de vista da gestão do risco, a gente passa por um lugar de conseguir equilibrar o apetite que o segurado tem para a retenção própria do seu risco e aquilo que ele vai transferir para o mercado segurador. É óbvio que se nós pudéssemos ter os melhores termos e condições, pagando uma taxa, e eu não diria uma taxa barata, mas uma taxa competitiva, com maior amplitude de cobertura possível, esse seria um mundo ideal. Mas a gente sabe que não é possível transferir 100% risco, e vai depender muito do momento que a companhia vive para analisar esses aspectos e saber até onde esse risco fica dentro de casa ou esse risco fica transferido para o mercado segurador. A Vivian comentou há pouco sobre os programas Outbound e Inbounds. Hoje, na empresa que eu estou, é um desafio para a gente, tanto o outbound quanto o inbound, né? Temos demandas tanto de programas outbound quanto programas inbound, considerando que a matriz da empresa principal está no Brasil, mas a gente tem algumas subsidiárias que são domiciliadas fora do Brasil, mas que tem também um CNPJ brasileiro. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio aí. E aí, a empresa multinacional ela precisa ter a visão global, tanto quando se olha de fora para dentro, quanto de dentro para fora, tomando o Brasil como parâmetro. E sem falar que é algo completamente dinâmico, né? Acho que quando a gente começa a pensar em riscos globais, empresas globais, cada dia pode ter uma venda, uma compra, um produto, enfim, um evento que vai demandar uma outra análise, de repente uma adaptação do modelo que você tinha, né? Red, nessa linha, como Risk Manager de uma multinacional brasileira, quais são os principais desafios para tratar com essas exposições em diferentes países? Eu acho que, primeiro de tudo, Pocai, é você conhecer de fato o risco. Né? Eu estou baseada no Brasil, empresa multinacional brasileira, como a gente tem comentado aqui no nosso bate-papo, mas tem exposição nos Estados Unidos, tem exposição em Portugal, tem exposição em diversos países, não só no property, mas no D&O, em outras linhas. E o ponto-chave é visitar esses locais onde temos exposição e entender de fato o risco em cada país. Né? Embora seja uma única companhia, temos particularidades culturais, regulatórias, de compliance. Então, é muito importante para quem está na cadeira de tomada de decisão da contratação conhecer de fato o risco, praticar o gamble walking, ver como está essa fábrica, né? Conseguir traduzir para o chão de fábrica o que é a demanda de seguros para você passar uma condição, termos e condições acurados e adequados para aquele momento da companhia. Outro aspecto que a gente, né, considera bastante que é fazer o alinhamento da contratação de seguros com a estratégia da empresa naquele momento. Existem diversos produtos e diversas soluções no mercado segurador, incríveis produtos, mas às vezes não é o momento adequado para a contratação da empresa. O risco ele é muito dinâmico, então você precisa estar sempre par e passo com o que está acontecendo para saber qual o melhor caminho, qual a melhor decisão
de parceiros, de escolha de coberturas, de desenho de franquia, de apólice, para estar fazendo essa proteção do caixa. Porque a gente fala muito da transferência do risco, do seguro, mas o seguro ele é ali a proteção do seu fluxo de caixa caso aconteça um sinistro. E como que vocês acham que as apólices de programa mundial podem ser uma ferramenta aí para as empresas com esse tipo de exposição tão diversa em países diferentes? Vou continuar aqui, tá, Vivian? Puxando o gancho da pergunta do Pocai, simplifica na contratação e considerando o tamanho das equipes, né? Hoje, onde eu estou, a gente tem uma equipe num tamanho interessante, mas a gente sabe que muitas das vezes seguros é parte da tesouraria, parte de um outro departamento dentro da companhia, não são todos os clientes, né? Os segurados que têm aí uma maturidade na contratação de seguros. E hoje eu vejo a contratação via programa como uma solução de simplificação, uma possibilidade de diminuir possíveis gaps de contratação de cobertura, principalmente por ter regulações tão distintas de acordo com o país, a questão da comunicação que a gente já comentou, governança. Então, o Programa Mundial ele traz simplicidade na contratação, ele diminui ali o trabalho do dia a dia, porque não necessariamente eu vou ter uma pessoa de seguros baseada naquele país que tem, às vezes, uma operação pequena. Então, não demanda ter alguém dedicado a seguros, mas eu preciso estar cobrindo adequadamente, transferindo adequadamente esse risco para o mercado segurador. São os custos invisíveis, né, o IREG, de ter, Exatamente. de repente, várias pessoas, né, uma pessoa em cada país, em cada operação, fazendo uma gestão que você pode ter com a tua equipe aqui na ponta, né? Acho que quando a gente pensa em programa, a gente pensa muito em centralização, né? Centralização de gestão de programa de seguro, centralização de tomada de decisão. Isso. Você comentou, né, da importância de estar presente, de entender de fato quais são as exposições que as tuas operações ao redor do mundo têm. E, na verdade, o que você está fazendo também é centralizar a informação, né? Você centraliza a informação tanto de dados para dar para o subscritor, mas também informação até de sinistros, para que você possa implementar melhores práticas, que você possa né, ter melhores resultados com as suas apólices e, no final do dia, negociando o programa, você vai negociar não só a apólice do Brasil, que se fosse, né, cada país negociando o seu, você vai negociar um pacote e você acaba tendo bastante poder de negociação com a seguradora, porque para a gente também, como seguradora, a gente vai olhar um todo, né? A gente não vai olhar só um país, a gente sempre vai analisar o risco na sua integridade. Então, acho que essa questão do que o BIRED colocou, né, dessa centralização e como navegar, né? Como navegar com tudo isso dentro da companhia também e depois como compatibilizar com o aspecto regulatório. É um papel bastante desafiador. Exato. Eu gostaria que vocês comentassem, né, quais são as principais diferenças e, eventualmente, as vantagens de se contratar uma apólice de programa mundial comparado com uma contratação isolada, eventualmente até com coberturas com abrangência mundial. Vivian, se quiser comentar. Eu vou começar assim, acho que a gente falou de custos invisíveis, é uma das vantagens, você elimina esses custos de ter várias pessoas se sobrepondo, né, em gestão de seguros. A gente está falando também de minimizar riscos regulatórios e riscos reputacionais, porque tendo uma apólice local, a gente vai assegurar, né, que se a legislação exige uma apólice local, vai ter uma proteção, que os riscos daquele país estão sendo adequadamente cobertos. Eu acho que também consistência em termos e condições, porque você, dentro do possível, do que cada legislação permite, você consegue negociar, né, tentar o máximo possível ter consistência nas suas coberturas, de como as colocações são feitas. E um último ponto bastante importante também é a regulação de sinistro, né? Tendo um evento, poder contar com uma proteção, com um time local da seguradora para dar toda a assistência necessária. Wired, não sei se você quer complementar com mais alguma coisa. Quando a gente pensa no programa mundial, você pensa em diminuir os gaps, né? E você tem o conforto da Master Policy para te dar
condições mais amplas de acordo com a legislação permitida em cada país, como a gente já comentou. E aí vem a sopa de letrinhas do DIC, DIL, FOS, e onde é que isso vai ser emitido. E aí contar com a parceria da seguradora e do corretor de seguros faz total diferença por conta dessa falta de pessoas em cada localidade. E eu acho que hoje, né, olhando da minha cadeira, é inviável você ter conhecimento pleno e total de toda a legislação, de todas as linhas de negócio, né? A gente está falando aqui não só do D&O, não só do property, não só do liability, a gente fala de uma diversidade, de uma amplitude, desculpa, muito grande de tipos de apólice, de tipos de cobertura. Então, contar com um programa bem estruturado faz com que o Risk Manager se sinta um pouco mais tranquilo na hora de descansar do seu papel. Eu acho que é importante comentar também a questão do pagamento da indenização, né? Somente com uma apólice emitida, aonde está o risco, aonde está a exposição, o pagamento pode ser realizado. Numa apólice contratada no Brasil, por exemplo, mesmo com abrangência mundial, um eventual sinistro vai ser indenizado no Brasil. Então, é importante que as empresas tenham essa noção, esse conhecimento desse mecanismo das apólices de programa mundial. E agora, no nosso quadro final do RGCast, eu gostaria de aproveitar os especialistas aqui para darem suas dicas, né, para as empresas e corretores que têm a necessidade de amparar empresas multinacionais com programas mundiais. Caio, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer nas minhas considerações finais é quebrar um pouco o paradigma que a gente tem em muitos mercados, inclusive no nosso, de que apenas as grandes multinacionais podem contratar um programa mundial de seguros. Qualquer empresa que tenha operação em um único país, além da sua matriz, pode contratar um programa de seguros. Acho que um segundo ponto bastante relevante, bastante em linha com o que a WeHedge trouxe, que é conhecer a fundo o risco. Né? A qualidade da informação para a gente como seguradora faz bastante diferença. E um terceiro ponto, conhecer o máximo possível a regulação, né? E entender em que momento, qual o momento da internacionalização da empresa. Se é um escritório de representação, talvez só um D&O faça sentido. Se tem fábrica, se tem funcionário, a gente vai começar a pensar em uma série de outros sinistros. Também acho que ficar um pouco antenado com o que está acontecendo em termos de novidades de mercado, né? Hoje o seguro de cyber é um seguro que a gente tem visto cada vez mais procura para esse tipo de modelo de programas em função das características do tipo de produto, um risco ambiental, enfim, conseguir transitar, navegar, né? Entre as questões locais, as questões de exposições, as questões regulatórias e o que está acontecendo no mercado em termos de oferta de produtos e daquilo que as seguradoras conseguem oferecer. Exato, do ponto de vista do segurado, é você entender a dinâmica do seu risco, né? Não existe uma solução única e eterna quando você está falando da contratação de seguros. A empresa vai ter ali seu planejamento estratégico, né, de forma macro para a entrega do que é a sua atividade fim, do seu business core, e a área de seguros, ou a pessoa que cuida de seguros, precisa estar em linha com essa estratégia e saber usar, junto com os parceiros de negócio de seguros, sejam os corretores ou seja a seguradora, quais soluções estão mais adequadas para aquele momento do risco. Né? Isso faz com que você tenha mais tranquilidade na hora de você reportar para o seu C-Level sobre as contratações, como que está o desenho, e inclusive usar a estrutura de programa na estratégia de apetite de risco, o quanto tem que ficar dentro de casa, o quanto você cede, e analisar de forma clara onde existe sobreposição de cobertura, que é algo que também os seus parceiros de negócio vão te ajudar na definição do desenho. E agradecer, né, ao convite da IG para estar aqui batendo esse papo muito agradável com vocês hoje. Muito obrigado. Estamos finalizando o nosso podcast de hoje, agradecendo o WeHedge
Vivian, pela parceria, pelos ensinamentos de hoje e compartilhar essas informações tão relevantes para os nossos corretores parceiros e para os nossos clientes. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, @AIG Seguros Brasil, e fique por dentro de tudo sobre gestão de riscos. Nos vemos no próximo episódio.